Existe uma história antiga, tão perturbadora, que foi removida da maioria das Bíblias. Uma narrativa que revela segredos sobre anjos caídos, gigantes e conhecimentos proibidos que mudaram o destino da humanidade para sempre. Esta é a história dos anjos rebeldes, contada no livro de Enoque, um dos textos mais controversos e censurados da história religiosa. Hoje, vamos mergulhar nas páginas proibidas deste manuscrito milenar e descobrir por que essa história foi escondida por séculos. Prepare-se para conhecer a verdade sobre os vigilantes, os Nefilim, e os segredos que eles trouxeram do céu. O livro de Enoque foi escrito aproximadamente entre 300 e 100 a.C. Durante séculos foi considerado escritura sagrada por judeus e cristãos primitivos. Mas em algum momento da história, algo mudou. A Igreja Católica decidiu removê-lo do cânon bíblico oficial, relegando-o à categoria de apócrifo, ou seja, oculto. Por que um livro tão importante foi censurado? A resposta está no seu conteúdo perturbador. O livro de Enoque narra eventos que desafiam a compreensão tradicional sobre anjos, demônios e a natureza do bem e do mal. Ele revela detalhes explícitos sobre uma rebelião celestial e suas consequências devastadoras para a humanidade. Apenas a Igreja Etíope manteve o livro de Enoque em seu cânon oficial até hoje. Foi somente em 1773 que o texto completo foi redescoberto pelo explorador escocês James Bruce, que trouxe cópias da Etiópia para a Europa. Desde então, estudiosos têm debatido intensamente sobre as revelações contidas nessas páginas. A história começa com os vigilantes, uma classe especial de anjos encarregados de observar a humanidade. O livro de Enoque nomeia seus líderes: Semiasa, Azazel, Armarus, Baraquiel, Cocabiel e outros 200 anjos que fizeram um pacto terrível. Estes seres celestiais, ao observarem as filhas dos homens, foram tomados por um desejo proibido. O texto é explícito. E aconteceu que, quando os filhos dos homens se multiplicaram, nasceram-lhes filhas belas e formosas. E os vigilantes, filhos do céu, viram-nas e desejaram-nas. No Monte Hermon, uma montanha que até hoje existe na fronteira entre Israel, Líbano e Síria, os 200 anjos fizeram um juramento solene. Eles sabiam que estavam prestes a cometer uma transgressão irreversível, então se comprometeram mutuamente a não desistir, para que nenhum carregasse sozinho a culpa pelo que estava por vir. O que aconteceu em seguida mudou tudo. Os vigilantes tomaram esposas humanas e ensinaram à humanidade segredos que deveriam permanecer no céu. Mas o pecado deles não foi apenas o relacionamento proibido, foi o conhecimento que compartilharam. Azazel, um dos líderes dos vigilantes, ensinou aos homens a arte da guerra. Ele revelou como forjar espadas, facas, escudos e couraças, mas não foi só isso. O livro de Enoque detalha uma lista impressionante de conhecimentos proibidos. Armarus ensinou como quebrar encantamentos. Baraquiel revelou a astrologia. Cocabiel ensinou os sinais das estrelas e constelações. Ezequiel mostrou o conhecimento das nuvens. Araquiel ensinou os sinais da terra. Shamsiel revelou os sinais do sol. E Sariel ensinou os ciclos da lua. Mas talvez o mais controverso foram os ensinamentos às mulheres. O texto afirma que os anjos caídos ensinaram às mulheres sobre cosméticos, joias, metais preciosos e a arte da sedução. Este detalhe específico gerou séculos de debates teológicos e foi usado, infelizmente, para justificar atitudes misóginas ao longo da história. O ponto crucial é este. Esses conhecimentos, segundo o livro de Enoque, não deveriam ter sido revelados à humanidade naquele momento. Eles aceleraram nossa evolução de forma antinatural, trazendo consigo violência, vaidade e corrupção moral em uma escala sem precedentes. A união entre os vigilantes e as mulheres humanas gerou uma prole monstruosa. Os Nefilim, conhecidos como os gigantes. O texto descreve essas criaturas como tendo 3.000 côvados de altura, aproximadamente 450 metros, segundo algumas interpretações,
embora estudiosos debatam essas medidas. Os Néfilim eram violentos e insaciáveis. Eles consumiam tudo que a humanidade produzia. E quando os recursos se esgotavam, voltavam-se contra os próprios humanos e até entre si. O livro de Enoque descreve cenas horríveis, e eles começaram a pecar. A terra tornou-se um lugar de terror. O sangue e a injustiça cobriam o mundo. Os humanos clamavam aos céus por socorro, enquanto os gigantes dominavam através da violência. A criação de Deus estava sendo corrompida de forma irreversível. Foi então que o clamor da humanidade chegou até os arcanjos: Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel. Eles levaram o caso diante do Altíssimo e a sentença divina foi clara. Os responsáveis seriam punidos e a terra seria purificada. O julgamento dos vigilantes foi severo e eterno. Deus ordenou que os anjos rebeldes fossem acorrentados e lançados em um abismo de trevas, onde permaneceriam até o dia do julgamento final. Azazel, especificamente, foi condenado a ser coberto por pedras afiadas no deserto, em trevas perpétuas. Mas o que fazer com os Néfilim? Aqui o livro de Enoque revela algo fascinante. Quando os gigantes morreram, seus espíritos não foram para o mesmo lugar que as almas humanas. Ajude o nosso canal se inscrevendo, porque assim você nos ajuda a crescer e a continuar fazendo vídeos, e não se esqueça de deixar o seu like. Eles se tornaram os demônios que assombram a terra até hoje, espíritos malignos sem corpo físico, condenados a vagar e tentar corromper a humanidade. E então veio o dilúvio. Deus revelou a Enoque que purificaria a terra através de uma grande enchente, preservando apenas Noé e sua família. O propósito era claro: eliminar a corrupção genética e moral trazida pelos vigilantes e seus descendentes, oferecendo à humanidade um novo começo. O livro de Enoque afirma que Noé foi escolhido precisamente porque sua linhagem não havia sido corrompida pela união com os anjos caídos. Ele era perfeito em suas gerações, geneticamente puro, não contaminado pela rebelião celestial. Então, por que esta história foi removida da Bíblia? As razões são complexas e variadas. Primeiro, o livro de Enoque apresenta uma teologia que alguns consideravam problemática. Ele dá detalhes específicos sobre a hierarquia angelical e eventos celestiais que não aparecem em outros textos canônicos. Isso criava questões doutrinárias complicadas. Segundo, a história implica que anjos podem ter livre arbítrio e pecar, o que desafiava certas interpretações teológicas sobre a natureza dos seres celestiais. Terceiro, e talvez mais controverso, o texto sugere que parte do mal no mundo tem origem em conhecimentos e genética, não apenas em escolhas morais humanas. Isso complicava discussões sobre pecado original e responsabilidade. Além disso, há a questão da autenticidade. Embora partes do livro de Enoque tenham sido encontradas entre os manuscritos do Mar Morto, confirmando sua antiguidade, muitos líderes religiosos questionavam se ele deveria ter o mesmo status que os livros de Moisés ou dos profetas. O livro de Enoque permanece um dos textos mais fascinantes e controversos da literatura religiosa. Seja você interpretando-o literalmente, metaforicamente ou como mitologia antiga, ele oferece insights profundos sobre como as culturas antigas entendiam o bem e o mal e a relação entre o celestial e o terreno. A história dos anjos rebeldes nos faz refletir sobre conhecimento e responsabilidade. Será que existem coisas que não deveríamos saber? Será que toda informação, independentemente de suas consequências, deveria ser acessível? São questões que permanecem relevantes até hoje, na era da informação e da tecnologia. O que é inegável é que essa narrativa antiga capturou a imaginação humana por milênios. Ela aparece referenciada no Novo Testamento, inspirou incontáveis obras de arte e literatura e continua gerando debates acalorados entre estudiosos, teólogos e curiosos. Talvez a verdadeira lição do livro de Enoque não esteja em sua veracidade histórica, mas no aviso atemporal que ele carrega, que nossas escolhas têm consequências, que conhecimento sem sabedoria pode ser destrutivo
e que a rebeldia contra a ordem natural e moral eventualmente leva ao caos. Os vigilantes caíram porque desejaram o que não lhes pertencia. Eles compartilharam o que deveria permanecer oculto, e o resultado foi catastrófico. Uma história censurada, mas que talvez precisemos lembrar agora mais do que nunca. E você? O que pensa sobre essa história antiga? Os anjos rebeldes realmente existiram? O livro de Enoque deveria estar na Bíblia? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre mistérios antigos, textos esquecidos e histórias que mudaram o mundo. Até o próximo vídeo e lembre-se, a verdade pode estar oculta, mas nunca totalmente perdida.